Olá, guerreiras e guerreiros! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom feriado, bom ano novo. Não sei que hora você está assistindo isso, né? Se é no Natal, se é na festa de ano novo, se é no seu aniversário. Quantas vezes eu estudei em feriados, estudei domingões e eu sei que você, nobre concurseiro, tem essa garra. Bom, qual que é o contexto aqui? O contexto é o estudo dos direitos humanos. E esse programa chama Cerne da Questão, ou seja, direto para o que interessa. E eu fiz uma compilação do que tem caído mais nas provas, seja para carreiras policiais, tá? Seja para concursos com procuradorias, seja para a OAB. E eu posso adiantar a vocês que para você entender esses assuntos de alta incidência, anotem aí já ao âmbito internacional, tá? Ao âmbito internacional. E aqui vamos, contudo, aprender os direitos humanos. E a teoria geral dos direitos humanos, ela se faz necessária para você evoluir nesse contexto, tá, pessoal? Então tá jóia. Bom, como é que funciona aqui? Vocês vão precisar de uma bibliografia. Vocês vão precisar de bibliografia. Olha aí, guerreira Raíssa presente, obrigado pelo elogio. A bibliografia que eu recomendo a vocês, bem objetiva mesmo, são sinopses de direitos humanos. E nós temos, sim, o CERN tem uma sinopse de direitos humanos, vai te ajudar muito. Teve gente que gabaritou prova de direitos humanos com a sinopse do CERN? Yes! Sim, sim, sim. Mas você que quer elevar o seu nível ou quer tirar dúvidas, eu recomendo o livro, tá? Aqui temos alguns livros do professor, tá? Para você que já... 2 em 1, tá? Do professor Paulo Henrique Gonçalves Portela. É um livro que tem internacional, se cair na sua banca, e também tem direitos humanos, bem resumidinho. Mas, professor, eu quero algo mais elevado, como, por exemplo, o Ministério Público Federal. Aí você vai estudar pelo professor André de Carvalho Ramos. Professor André de Carvalho Ramos. Sem mais delongas, vamos embora. Aqui está a sua bibliografia, alguns livros aí, mais histórico, mas com essa aula e com o material do CERN você vai decolar, beleza? Vamos com tudo então. No conceito, olha na sua tela aí, consiste no conjunto de direitos indispensável. É o conjunto que é indispensável, não é português aí. É um conjunto de direitos indispensável a uma vida digna. E, já trabalhando o seu raciocínio, vida digna, a gente vai pensar o seguinte: o que é essencial para você ter uma vida digna? É o que a gente chama de mínimo existencial. E o que não abrange isso? Pessoal que presta a prova aí para concursos um pouco mais elevados, como Procuradoria Federal, AGU, você vai trabalhar com a questão da reserva do possível. Calma, calma, você que estuda para carreira policial, talvez não tenha visto esse termo, mas pode cair para você também, principalmente banca CESP, ok? Mas, voltando ao básico, no Brasil, a gente fala sim de direitos humanos quando a gente pensa na origem internacional. Edjane, você irá decolar do concurso, seja bem-vinda à mentoria do CERN, tá? Que legal, seja muito bem-vinda. E quando a gente fala em direitos fundamentais, a gente pensa na Constituição. Então, tá no meu edital lá, constitucional, direitos fundamentais, direito interno, Constituição. E quando se trata de direitos humanos, âmbito internacional. Às vezes é a mesma coisa. Direito à saúde é direito à saúde. Direito à vida é direito à vida. Está na Declaração Universal de Direitos Humanos? Tá. Está também na Constituição? Tá. Mas quando nós falamos em direitos humanos, geralmente o examinador se refere ao âmbito internacional, aos tratados internacionais. Então, olha aí, filosofia, de repente pode cair alguma coisa para você. Não há diferença ontológica. O que é ontológica, professor? Fala o que é ontológica. Ontológica nada mais é do que o ser, ou seja, não há diferença substancial, não há diferença precípua, que é essencial também, tá? Olha, eu ampliando seu vocabulário para sua prova, precipuamente, eu colocava isso nas minhas dissertações, sempre achei bonito isso, tá bom? Então não há diferença ontológica, ou seja, essencial, entre direitos humanos e direitos fundamentais, você pode aproveitar, beleza? Pode mandar sua pergunta aí que eu vou responder, beleza, pessoal? Tamo junto. Olha só,
afirmação histórica dos direitos humanos. Veja, não adianta eu começar a ler tratados internacionais aqui, encher a sua cabeça de informações e você não raciocinar os direitos humanos. Você precisa entender que os direitos humanos têm uma construção histórica, está na sua tela aí, a afirmação histórica dos direitos humanos, tá? Veja, eu não vou ficar lendo o material, eu vou só raciocinar com você. A Hannah Arendt, que é uma grande jornalista e é uma historiadora dos direitos humanos, ela vai dizer assim, os direitos humanos não são um dado, não foi dado. E hoje eu tenho direitos humanos, uau, que legal. Não, 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 não. Direitos humanos é obra de pessoas valentes. Opa! Ao vivo é assim. Direitos humanos é coisa de gente corajosa que foi lá, deu a vida por você, exatamente por você. Um deles, há 2000 anos, ficou em uma cruz para defender direitos humanos. Sim, senhor, a Bíblia é considerado, sim, uma obra de direitos humanos. Mas você não vai citar a Bíblia na prova, não, tá? Você não vai citar a Bíblia, por quê? Porque não é nossa tradição mencionar a Bíblia. Mas saiba que o que está na Bíblia, como por exemplo em Êxodo aí, não afligirás o estrangeiro, nem o oprimirás, pois aliás, vós mesmos fosse estrangeiros no Egito. Olha o princípio da igualdade aí, né? Já em Provérbios está, se teu inimigo tem fome, dá-lhe o que comer, dá-lhe o que beber também, ok? Vamos junto então. Já os gregos você pode mencionar. E agora muito se fala sobre democracia. Eu vi cair em carreiras policiais bastante sobre a questão da democracia, tá, pessoal? Bom, principalmente você tem que saber que a nossa Constituição, essa de 88, ela tem essa questão forte da democracia. Nós, enquanto brasileiros, a Constituição de 88 reergueu a democracia. Eu diria até mesmo que realmente deu início à democracia no Brasil, a Constituição de 88. A verdadeira democracia. Até então, tivemos períodos nas constituições anteriores sem a consolidação da democracia, tá? Ou seja, teve períodos democráticos? Até teve, mas agora a gente fala que a Constituição está num nível muito mais evoluído. E sobre democracia, se cai um tema desse para você dissertar, você vai mencionar os gregos, tá? Os gregos vai mencionar Péricles, lembra desse nome? A Grécia de Péricles, lá no século V, não precisa citar século não, democracia direta. E olha que bacana, na ADPF 187, que é a chamada Marcha da Maconha, professor, eu vou prestar carreira policial. Eu posso defender, por exemplo, que a Marcha da Maconha ela foi algo lícito? Sim, com base no STF, com base no Supremo Tribunal Federal. Se cai na prova objetiva, você vai colocar lá que o STF entendeu que é constitucional a Marcha da Maconha. E a ministra Carmen Lúcia disse o seguinte, ora, os gregos discutiam lá na Ágora, ou seja, a democracia direta, participativa. Os antigos tinham a noção de liberdade, né, de conversar sobre política. Para eles isso era a noção de política, de liberdade. Para eles essa é a noção de política, tá bom? Eu não vou ficar falando sobre gregos, me aprofundando, por quê? Porque isso não tem alta incidência em prova. Pode cair? Até pode, mas aqui é cerne da questão. Essa sim que está na sua tela cai. O que é isso daí? Opa, isso daí é a Magna Carta. Magna Carta Libertatum, ok? Mas cai mais na sua prova com Magna Carta de 1215. O famoso, o legendário, o Rei João Sem Terra. Nesse momento, vamos chamá-los de barões. Os barões ingleses, né, eles falaram assim para o rei, escuta aqui, você está fazendo tributo aí, você está fazendo lei aí, essas leis aí sem proporcionalidade, escuta, vamos dar uma arrumada nisso daí. Vamos dar uma arrumada nisso. É o seguinte, a partir de 1215, foi previsto, então, um catálogo de direitos do baronato inglês. Ou seja, os ingleses falaram assim, vamos prever aqui a representatividade. Ou seja, você enquanto rei, que é o rei João Sem Terra, tá? Você vai fazer uma lei, ok? Com a aprovação do povo, tá? Que o povo, no caso, era o baronato inglês, para a gente poder saber o que você está fazendo, a gente quer saber o acesso à justiça como vai ser, proporcionalidade entre crime e pena. Basicamente, aqui nasce o governo representativo. Posso dizer aqui que o princípio da legalidade estava nascendo enquanto semente?
Sim, aqui estava surgindo o princípio da legalidade, pessoal. Bom, deixa a sua curtida aqui. Se você está acompanhando até agora é porque você está gostando, tá? Deixa a sua curtida aqui. É muito importante que o YouTube entenda nosso trabalho é sério aqui, beleza, pessoal? Além disso, você também siga o canal do CERN, cursos online, coloca no sininho lá. Mais documentos importantes para você lembrar e a gente faz uma revisão aqui também. Petition of Rights, de 1628. Aqui já é direito tributário também, ó. No taxation without representation. Tem alta incidência em prova? Não. Por tal motivo, eu passo mais rápido. Habeas Corpus Act, pode cair? Pode, mas tem menor incidência. Só para você saber que houve o quê? Uma evolução histórica. Não se preocupe em anotar tudo isso. Você vai ter esse material. Os pensadores também não é cerne da questão. Você precisa saber um pouquinho deles? Só um pouquinho. E eu vou te falar qual que é o raciocínio. O raciocínio é o seguinte. Antes, se pensava assim, olha, nós estamos concebendo aqui, nós pensadores, que o homem é um ser livre. O homem é um ser livre. Então, a discussão é a seguinte, puxa, se o homem é um ser livre, por que ele se submeteria, à vontade do Estado? Thomas Hobbes vai dizer o seguinte, ora, porque o homem é o lobo do homem. Ou seja, ele é muito perigoso para andar sozinho por aí e fazer o que quiser. Então, para sobreviver, o homem abre mão, né? Já numa noção de contrato aqui. O homem abre mão, né, e deixa o Estado soberano. E o Estado é o Leviatã é o monstro. Hobbes, então, vai falar que o Estado é o grande poderoso. Justifica a superioridade do Estado, ok? Bom, Hugo Grossio vai falar de direito natural, a gente vai resgatar isso quando a gente falar do nazismo. Daqui a pouco a gente volta no Hugo Grossio, tá? Também não tem alta incidência, a gente só está passando para você raciocinar lá na frente, tá? John Locke foi o primeiro que preconizou, imagina se você lembra desse cara na prova, que massa. John Locke preconizou os direitos dos indivíduos perante o Estado. Ou seja, agora não é só o Estado que é superior, mas os indivíduos, eles são também, eles têm que ter direitos perante o Estado, tá bom? Bom, esse é importante para você raciocinar. O Rousseau, ele está naquele contexto de seguinte, chega de absolutismo. Corta a cabeça desse rei aí. Corta a cabeça desse rei que eu quero a liberdade. É o valor liberdade. Liberté, fraternité... Não. Liberté, igualité, fraternité. Ou seja, liberdade, igualdade e fraternidade. São as 3 dimensões de direitos humanos. Isso cai, pessoal. Isso cai demais. Então, o Rousseau... Qual que é a cabeça do Rousseau? Ele falava assim, galera, se liga. Vocês estão viajando aí, reis, vocês estão no absolutismo, mas olha a burguesia já tem dinheiro, a burguesia ela só tinha o dinheiro, mas não tinha poder, agora chega, vamos pensar aqui na igualdade, ok? Liberdade, igualdade, fraternidade, e a obra dele é o Contrato Social, tá? Esse cara aqui que está na sua tela também é super importante, Immanuel Kant, cara, se você mencionar Kant na sua prova, se o examinador gosta de direitos humanos, você é o cara. Por quê? Porque o Kant vai falar sobre a dignidade como algo intrínseco a todo ser humano. Em que contexto que a gente vai reviver Kant? O Kant é antigo, tá? Em que contexto que vai reviver Kant? Dignidade humana. Pós-Segunda Guerra Mundial. O ser humano não pode ser visto como objeto. Os nazistas usaram os seres humanos como objetos. Esse é o contexto da expansão dos direitos humanos, tá bom? E aqui está, então, qualquer livro que você lê. Gosta de penal? Pô, eu gosto de penal. Quando você abre um livro de penal, o que vai falar lá? Vai falar das revoluções liberais. E essa é uma delas também. Não vou aprofundar, porque não tem alta incidência em prova. Você que leia depois o material. Bill of Rights também não tem alta incidência em prova. A gente é certo da questão. Esse sim, tem alta incidência. Eu paro para falar sobre isso, ok? Respira um pouco, porque agora cai demais. Falei sobre o contexto de a Revolução Liberal. Uma das revoluções liberais é a Revolução Francesa. Meu amigo, o seu pensamento, sabe assim, não sou obrigado a nada, essas coisas que a gente repete por aí, vem
da Revolução Francesa. Jamais uma pessoa que viveu na época dos reis falaria uma coisa como não sou obrigado a nada. Pois é, justamente, se você fala isso ou pensa nisso, é porque você tem já a cabeça da Revolução Francesa, ok? E o que diziam na Revolução Francesa? Eles diziam o seguinte: liberdade, igualdade e fraternidade. Apropriando-se dessa frase, eles criaram primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão de direitos humanos. Veja bem, a doutrina critica a expressão gerações. É bom você saber. Então, numa dissertação, priorize, ou seja, dê prevalência, use a expressão dimensão, porque geração dá a ideia de que uma substitui a outra, dá uma ideia de que uma vem em seguida da outra, quando na verdade, se você pensar no mundo, cada país é de um jeitão. Lá na Ásia, eles têm direitos econômicos, que são os direitos que falam da igualdade, né? Porém, eles não têm algumas liberdades. Então, você pode pensar aí que dimensão é a palavra certa para você. Beleza? Pessoal, estão me acompanhando aí? Coloca um joia, coloca um tô gostando. Professor, vai mais rápido, mais devagar. Eu gosto do feedback de vocês. Beleza? Mande suas dúvidas também para nosso suporte. Pessoal, universalidade. Bom, agora nós vamos falar sobre as características dos direitos humanos. Sobre as características dos direitos humanos, teremos, isso cai, tá? A universalidade. E isso cai para você, carreiras policiais. Quais são os direitos previstos na Declaração Universal de Direitos Humanos? Isso cai para você. E cai a seguinte questão. Além de perguntar quais direitos, onde que isso é previsto? Simples, né? Declaração Universal de Direitos Humanos, bem intuitivo, né? Mas existe aqui uma discussão. Será que realmente há uma universalidade? Ora, e os costumes indígenas, por exemplo? Né? Pensando nisso, você tem que pensar assim, olha, tem que ser respeitados os direitos das minorias, como por exemplo as minorias indígenas, ok? Quais são os limites? Ora, se houver um direito, vamos dizer assim, uma cultura dos índios que, por exemplo, nasceram 2 gêmeos e mata um, aí você está ferindo uma outra característica que é a indisponibilidade dos direitos humanos. E aí o Estado tem que intervir, ok? Beleza, pessoal. Vou passar isso daqui, uma discussão que é mais simples, vou passar. Indivisibilidade. Significa que um direito humano não deve ser esvaziado. Ou seja, você tem que pensar, você intérprete, você que vai analisar a questão da prova, você tem que analisar o seguinte: você não pode esvaziar um direito, né, em detrimento de outro. Aqui eu coloquei um exemplo da minha prática, tá? Fui procurador do município em Poá, né? Tive a oportunidade de ser procurador do município de Poá, foi muito bacana essa oportunidade lá, e eu lembro que ali eu tive a oportunidade de ser aprovado primeiro colocado, e aí eu pude chegar e ter acesso aos, vamos dizer assim, aos casos mais interessantes da cidade. E lá, um dos casos interessantes era o conflito entre meio ambiente e direito à moradia. Na ocasião, o Ministério Público dizia o seguinte: olha, essa região aqui não pode ter gente morando aqui. E eu falei o seguinte: opa, entre o direito à moradia e o direito ao meio ambiente, deve prevalecer o direito à moradia. E os juízes tendiam a acolher isso. Porém, eu mesmo dizia, não obstante, nos casos em que houver risco à própria vida ao morador, aí nesse caso você tem que pensar, não, peraí, aí a vida é demais. Que caso, por exemplo, imagina que essa pessoa está numa região em que tem risco de desabamento. Aí prevalece a vida. Então, é assim que se faz a interpretação. No caso concreto, não existe um direito que
Mais uma palavra para você, talvez, a prioristicamente seja mais importante que o outro. Até mesmo a honra, quiçá, seja mais importante que a própria vida em algumas ocasiões, como é o caso que veremos aqui nessa aula das testemunhas de Jeová, em que a religião é tão forte, e é tão forte a dignidade para eles em não fazer a tal da transfusão de sangue, que para eles isso é mais importante até mesmo do que a vida. Vocês vão ver aqui a discussão na jurisprudência sobre isso, ok? Bom, agora veremos mais uma característica dos direitos humanos, que é a interdependência, que é a ideia de complementariedade. Ou seja, como funciona isso, professor? Funciona o seguinte, os direitos humanos, eles complementam um ao outro. Isso daí está no próprio conceito ali, né? Mas tudo bem. E como que você faz isso na prática? Utilizando-se desse princípio hermenêutico. Pessoal, hermenêutica é interpretar. Qual que é a origem disso? É que Hermes, lá na Grécia, era aquele que ouvia os deuses e trazia para os homens comuns a interpretação. Então, quando alguém pergunta para você, futuro policial, procurador, pergunta para você assim, advogado, escuta, quero saber tal coisa, você é o Hermes, você que ouve a linguagem dos deuses e traz para os homens comuns. Brincadeiras à parte, o fato, essa versão histórica, ela ocorreu, Hermes era aquele que entendia a linguagem dos deuses e trazia para os homens normais. Esse princípio da proporcionalidade é um princípio hermenêutico, ou seja, é um princípio de interpretação. E ele utiliza o que eu falei da ponderação dos interesses. Ele é baseado em 3 subprincípios. Subprincípio da adequação, que você vai analisar a compatibilidade entre o fim pretendido e os meios. Exemplo, diploma para ser jornalista. Posso exigir diploma para ser jornalista? Essa é uma pergunta. E aí eu te pergunto, e eu quero que vocês participem aqui. Comente aí. É constitucional a exigência de diploma para o exercício do jornalismo? Respondam aí. Respondam aí. E aí, pessoal? É ou não exigível? O que entendeu o STF? Comente aqui. Bom, o STF entendeu o seguinte. Pera lá. Por que se pretende exigir o diploma? Para se tornar mais ética a profissão. Será que a exigência de diploma vai atingir esse fim? Não. Por maioria na sua tela, o plenário do STF decidiu que é inconstitucional a exigência de diploma de jornalismo e registro profissional no Ministério do Trabalho. Ok? E aí ele faz toda uma interpretação, menciona livre manifestação do pensamento. Muito bem, Diego. É isso aí, cara. Diz aí, contraria o artigo 13 da Convenção Americana, que é o Pacto do São José da Costa Rica. Se eu pudesse falar para você, professor, me fala um tratado para eu ler que vai cair na sua prova. Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Então, pessoal, você entendeu que o STF fez aqui um controle de constitucionalidade, porém, cuidado. Olha o que está sendo analisado aí. Direito constitucional agora. Decreto-Lei 972 de 69. Vamos fazer uma pontezinha para direito constitucional? Um parênteses, tá? Quando o ato normativo em análise for anterior à Constituição de 88, a gente fala em recepção ou não recepção. Então, o artigo 4º aí desse decreto, ele não foi recepcionado, tá bom? Não foi, olha, está dizendo aí na notícia, não foi recepcionado. Além disso, o STF fez um controle de convencionalidade. O que é um controle de convencionalidade? É a análise do ato normativo com os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. E aí, beleza? Gostaram dessa? E é isso daí. Aí depois vocês podem ler tudo isso daí. Então, eles prevaleceu, no caso, a manifestação da expressão, liberdade de expressão. Olha a liberdade aí. E aí até mencionaram, para arrematar, né, mencionaram alguns jornalistas que não tiveram diploma, como Carlos Drummond de Andrade, Otto Lara Rezende, Manuel Bandeira, que foram grandes escritores. Beleza, pessoal? Então, não foi considerada adequada a exigência de diploma. Quanto ao princípio da proporcionalidade,
existem. Lembra que a gente está falando do princípio da proporcionalidade? Veja, esse é um princípio para você colocar na sua prova, na hora de uma dissertação, para você interpretar uma colisão entre direitos fundamentais ou direitos humanos. Essa aula serve tanto para direito constitucional como para direitos humanos. É a 2 em 1, beleza? Então, além da adequação, tem que haver necessidade. Veja, você parou o carro num lugar que não pode, mas não está atrapalhando tanto, não. Será que tem que guinchar? Não, multa. Multa que resolve, beleza? Você como futuro policial, você não pode, por exemplo, a pessoa está imobilizada, né? Pelos direitos humanos, se a pessoa está imobilizada, você não precisa, por exemplo, continuar agredindo. Agora, se você está em legítima defesa, né, ou estrito cumprimento de dever legal, e a pessoa está te agredindo, você vai usar os meios necessários. E se for até mesmo o caso, a legítima defesa, ela abrange até mesmo disparos, caso tenha, aí já é uma aula de penal, mas você já entendeu o contexto. É tudo uma questão de razoabilidade no caso concreto, tá bom? Além disso, a gente fala que um terceiro subprincípio, revisando, o princípio da proporcionalidade, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, que é, na verdade, a necessidade ou a questão de não haver excesso. Não tem que haver excesso. Inclusive, na legítima defesa, se houver excesso, é punível o excesso na legítima defesa, mas isso é penal, deixemos para outro momento. Falemos agora sobre a indisponibilidade dos direitos humanos, que é o caso do lancer de Naim, acho que é assim a pronúncia, que é o arremesso de anões, tá? É um caso que envolveu essa prefeitura aqui, Morsange-sur-Orge, ou seja, lá na França, proibiu a prática de arremesso de anões, com base na ordem pública. O anão, acredite ou não, mas esse é o caso real, recorreu ao Conselho de Estado francês. O anão, acredite ou não, recorreu ao Conselho de Estado francês, tá? Dizendo o seguinte, ele queria continuar sendo arremessado, provavelmente devia ganhar bem por isso, ok? E o Conselho de Estado francês disse não. Ele entende direito internacional, entende direitos humanos, e ele processou a França Olha aí, equipe CERN presente, grande abraço, Kelvin, olha aí, gostando, acompanhando o nosso conteúdo aqui. Equipe é assim, né? Equipe diferenciada. Esse caso é super interessante, né? E ele processou a França perante o sistema global de direitos humanos. É isso mesmo. Processou a França perante o sistema global de direitos humanos. Veremos aqui mais à frente direito global, direito interamericano, sistema global, sistema interamericano. Qual foi a decisão? Diga aí você, comenta aqui. Qual foi a decisão? Olha Kant aí, ó. Não se pode reduzir o ser humano a um objeto. Isso é Kant. Então eles reproduziram Kant. Além disso, disse o sistema global, respondeu, né? Além de criar estereótipos negativos. Não se pode, não se pode. Ok? Mais um caso concreto, porque direitos humanos se aprende com casos concretos. Se eu ficar falando aqui em disponibilidade, não faz sentido nenhum. Agora eu vou te falar em disponibilidade na prática, tá? Transfusão de sangue em testemunha de Jeová, um caso extremamente real. Real não, um caso extremamente recente, além de ser real, tá? Foi decidido pelo STJ, ok? Bom, é o seguinte, no ano de 2019, os pais pressionaram, tá? Os pais pressionaram os médicos para que não fosse realizada a transfusão de sangue no menino de 13 anos. Esse é o caso. Qual foi o desfecho desse caso? Primeiro eu vou falar o contexto. O contexto foi o seguinte, chega um menino com um ferimento grave, começa a ter perda de sangue, e aí ele vai e começa a perder sangue, e os médicos falam o seguinte, olha, precisamos fazer uma transfusão. Pressão, pressão. Os pais falando o seguinte, não vai fazer transfusão, não vai fazer transfusão. O pessoal da igreja, lá da Testemunha de Jeová, todo mundo presente pressionando os médicos. Os médicos fazem de tudo e não fazem transfusão. Qual foi o desfecho? O menino, infelizmente, lamentavelmente, vem a falecer. O menino falece. Você, como futuro jurista, como jurista aqui, raciocinando, você é jurista, você raciocina direito. Você como advogado, você como
procurador, policial, como que você interpreta isso? Futuro juiz, promotor, como você interpreta essa situação? Se você fosse ministro do STJ, o que você decidiria nesse caso? Quanto aos pais, você absolveria os pais ou você condenaria os pais? Participem aí, quero saber o que vocês pensam. Você condenaria os pais ou você absolveria os pais? Pois é, o STJ teve que julgar isso. Quanto aos pais, o STJ inocentou os pais. Então, no âmbito criminal, tá? Direitos humanos têm tudo a ver com direito penal, ok, pessoal? São irmãos, Então, foram absolvidos os pais, ok? Ponto. Certo. Por quê? São os pais. Os pais querem o melhor para os filhos, eles entenderam que naquela situação, que a dignidade da testemunha de Jeová realmente seria afrontada caso houvesse transfusão e os pais não poderiam fazer nada de diferente. Foi essa a interpretação do STJ, ok? Certo ou errado, essa foi a razão. Pode mudar essa decisão? Pode. No futuro, alguém pode, ou algum ministro pode decidir em outro sentido, ou até mesmo o STF. A questão é, e quanto aos médicos? Olha que interessante, os direitos humanos, eles são interpretados de acordo com os seus sujeitos também. Tá? Então, por exemplo, você amanhã, como policial, no caso concreto, você fez um concurso, você tem que saber os direitos. Né? Você como advogado, você tem que saber os direitos, você presume que você sabe os direitos. Então, já... E os médicos também têm que saber, ele também tem que saber os direitos dos pacientes. E aí? Olha aí, pessoal, o STJ condenou os médicos, tá? Eles disseram o seguinte, com base no Código de Ética Médico, né, bem como Constituição, artigo 227, prevê a primazia do interesse do menor. Exigiam a defesa da vida do menor. Então, olha que interessante, o STJ entendeu que deveria ser desrespeitada a vontade dos pais. Sim, é isso mesmo. Deveria ter feito a transfusão de sangue, mesmo contra a vontade dos pais. Qual característica que é essa? Você que está vendo característica dos direitos humanos, qual característica que é essa? Hein? A característica da indisponibilidade, pessoal. A vida é indisponível, ok? Indisponibilidade, ainda mais tratando de menores de idade, ok? Nesse caso teve essa agravante. Qual agravante? Menor de idade, ele deveria ter a sua vida protegida. Primazia do interesse do menor. Bom, agora veremos outra característica que é a exigibilidade, que significa o dever, né, de a legislação prever mecanismos efetivos para a proteção, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, como, por exemplo, o habeas corpus. Lembrando que você que está aqui desde o começo, o habeas corpus foi previsto lá no Habeas Corpus Act, que bacana, lá no século XVII, pelo direito inglês. Pessoal, você lembra disso? Coloca isso numa prova? Bacana, hein? Outro nível. O que mais? Responsabilidade do Estado para fornecimento de medicamentos. Então, basta você ter o direito de saúde previsto na Constituição? Não. Você tem que ter também garantias, como, por exemplo, você ingressar no judiciário e conseguir o medicamento. Então, eu vou falar um pouquinho sobre medicamentos, porque a jurisprudência está falando bastante sobre esse assunto. Questão, é possível responsabilizar o Estado, né, caso esse medicamento... Talvez você tire essa dúvida da sua família até. Talvez esse medicamento não é fornecido pelo SUS. Posso responsabilizar o Estado? Essa é a pergunta. Três requisitos. Primeiro, vou começar pelo último, pelo terceiro. Acompanha na sua tela aí. Primeiro, registro na Anvisa. Isso mesmo. A Anvisa, a agência, né, uma agência reguladora, né, ela prevê lá quais são os medicamentos que o SUS, e não só o SUS, mas que são autorizados no Brasil. E tem que haver registro na Anvisa. Além disso, incapacidade financeira, segundo requisito. E terceiro requisito, caso o SUS não forneça, laudo médico sobre a necessidade, bem como a informação de que o SUS fornece, que o medicamento que o SUS fornece não serve.
ok? São esses 3 requisitos, pode cair para você em constitucional ou direitos humanos. E de quem que é a responsabilidade? Indo um pouquinho aqui para constitucional. Ela é solidária. Todos os entes respondem, seja município, estado e união. Porém, é possível haver aí um ressarcimento. Caso, por exemplo, o município não faz alto custo, medicamento de alto custo, mas caso seja responsabilizado, é possível o ressarcimento, tá bom? Bom, essas questões, se você estuda para carreira policial, por exemplo, elas não caem tanto, mas é legal para você raciocinar e entender a matéria, tá? Aqui, uma outra questão para raciocinar. A falta de registro na Anvisa impede o seu fornecimento pelo Estado? É uma questão mais de alto nível aqui. Só para a gente raciocinar, tá? Só para a gente raciocinar. Bom, em regra, não será fornecido. Se não tem registro na Anvisa, não vai fornecer o medicamento. Mas é possível você conseguir isso mesmo sem registro na Anvisa. Vou passar rapidamente aqui, só para você entender. Quando houver pedido de registro e ela não registrar, a Anvisa está demorando? Então vai lá e concede. Mas tem 3 requisitos também. Esse pedido de registro, já falei, registro em renomadas agências no exterior e inexistência de substituto, ok, terapêutico. Joia, joia? Beleza, beleza. Aqui, uma questão interessante, que eu até falei no começo, que tem a ver com dignidade humana, é o seguinte: há uma discussão entre reserva do possível, ou seja, olha, o Estado não pode dar todos os direitos, e mínimo existencial. Você faz aqui uma ponderação, tá? Lembra da ponderação, princípio da proporcionalidade? Direito à creche, está na Constituição, envolve menores, prevalece o direito à creche, ou seja, faz parte do mínimo existencial. Mas eu posso exigir do Estado vaga em ensino superior? Aí já não. Aí a gente não chegou nesse nível ainda. Então lembra, 3 dimensões de direitos humanos. Liberdade, estamos aqui na igualdade. Ora, aquele cara lá, aquela mulher ali tem direito à universidade. Por que eu não tenho? Seria o ideal, mas ainda não chegamos nisso. Ou seja, reserva do possível, o Estado vai alegar aqui. Você não tem direito fundamental, né, ao ensino superior. Infelizmente, ainda não chegamos nesse nível. Beleza? Mais características dos direitos humanos. Temos aqui a eficácia irradiante dos direitos fundamentais. Ao ler o artigo 5º, parágrafo 2º, você vai ver lá que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou seja, é amplo, ok? Ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. E como eu falei para vocês, os direitos de igualdade são relacionados aos direitos sociais, eles têm uma evolução de acordo com os recursos disponíveis, a grana que o Estado tem. E é vedado, nesse caso, o retrocesso. Então você não pode retroceder. E isso se cai em prova com uma pegadinha chamada efeito cliquet. Beleza, beleza? Bom, qual que é o contexto histórico da internacionalização dos direitos humanos? Eu falei a vocês que quando o examinador cobra direitos humanos, ele se refere ao âmbito internacional. Então, antes de ingressarmos no Brasil propriamente, né, vejamos os fatos históricos aí que influenciaram. Olha só, o nazismo, tá? É o nazismo. Promoveram a barbárie em nome da lei, tá? Escrito pela Hannah Arendt. Lembra que eu falei lá no começo da aula? E aí aconteceu um problema jurídico. Veja, os nazistas, eles praticavam tudo em nome da lei. Ou seja, havia uma lei que dizia, cumpra as leis do Reich, né? Cumpra ordens, né? E eles cumpriam. Então, juridicamente, como que você pode condenar as atrocidades que eles cometeram como homicídios? Né? Por isso que é dito aí que promoveram a barbárie em nome da lei. Em nome da lei. Essa frase é muito forte e ela seria bem bacana constar na sua redação caso caia sobre internacionalização dos direitos humanos. Eles criaram, após a Segunda Guerra Mundial, o Tribunal Militar de Nuremberg para julgar os nazistas. Qual o princípio que viola aqui? Qual o princípio de processo, né, que viola aqui? Processo penal, no caso. Primeiro, princípio da imparcialidade, da imparcialidade do juiz, porque eles fizeram um tribunal compostos
por judeus em alguns casos, né? Foi o Tribunal de Jerusalém ali. Nuremberg não era de judeus, mas tinha ali uma probabilidade de ser condenado, porque também era um tribunal de exceção, criado após o fato. Então, temos aqui um problema muito sério. E nesse contexto de pós-guerra, houve então a criação da Organização das Nações Unidas. Estamos evoluindo, que é chamada de Carta de São Francisco, ok? A ONU foi criada em 1945. Após, 3 anos após a criação da ONU, nós temos algo que cai muito para você de carreiras policiais, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948. O que cai para você? Quais são os direitos lá previstos? Então você vai ter que ler a letra da lei, né, do Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, que é essa declaração. Como resolver esse problema que eu falei do Tribunal de Nuremberg, que foi criado após o fato, um tribunal pós-factum, um tribunal de exceção? Você vai entender que em 1900... Eu não vou chutar o ano que eu vou errar. Estatuto de Roma, salvo engano, 2002. Eu não vou chutar porque eu não tenho certeza, mas eu vou conferir para vocês. Vocês conseguem essa informação facilmente. Mais do que trazer conteúdo para você gravado, é você entender qual é o contexto do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional ele foi criado pelo Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma previu, então, um Tribunal Penal Internacional permanente. Ou seja, agora o Tribunal Penal Internacional permanente vai julgar os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade. E o Brasil subscreveu esse tratado. É um tema que pode cair para você? Sim, tenho visto algumas provas de delegado também cobrarem o Estatuto de Roma. Beleza? Bom, esse é o contexto então. E qual que é o marco no Brasil? O marco no Brasil é a Constituição de 88. Então caiu a ditadura, promulgamos a Constituição de 88, né? Constituição democrática, prevendo ali diversos direitos fundamentais. Observação, a redação do artigo 5º, 7º, entre outros da Constituição, foi inspirada sim nos tratados sobre direitos humanos, em especial a Convenção Americana de Direitos Humanos, que você já sabe que é o Pacto de São José da Costa Rica. Beleza? Bom, e qual que é, aí já é uma discussão mais técnica, mas pode cair para você, caiu para a prova de carreiras policiais também, qual que é a hierarquia dos tratados sobre direitos humanos? Olha, a regra geral é que os tratados sobre direitos humanos têm natureza supralegal. Veja essa pirâmide. Então, os tratados internacionais sobre direitos humanos estão nesse miolo aí, no meio. Em cima está a Constituição, abaixo as leis, beleza? Está no meio aí. Então veja, por que é supralegal? Porque está acima da lei e abaixo da Constituição. Supralegal é acima da lei e abaixo da Constituição. Tá? E qual que é a importância disso para vocês em prova? Veja, vejamos CERN na prática. Módulo 2, você já está avançando. Olha aí, caiu para a Polícia Civil de Minas Gerais, investigador de polícia. Vejamos o enunciado. Nos termos do inciso, nossa, essa é 57, não, 67, LXV2II, 67 do artigo 5º da Constituição de 88, não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento, voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. E olha só o que diz a nossa Constituição, também não haverá prisão civil por dívida do depositário. Aliás, vamos respirar para falarmos corretamente, tá? Então, a Constituição prevê que não haverá a prisão civil por dívida. Essa é a regra. Não haverá a prisão civil por dívida. Quais são as exceções segundo a Constituição? Inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Não pagou pensão. Não pagou pensão. E a Constituição prevê depositário fiel. Ok. E aí vem a prova e fala assim, à luz da decisão do STF, considerando os termos do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, isso também cai, tá? Isso também cai. Assim como da Convenção Americana dos Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, é possível afirmar, né, sobre a previsão constitucional da prisão civil depositária fiel que é cláusula pétrea.
e por tal razão, nenhum tratado internacional tem força suficiente para afastar a sua aplicabilidade sobre os casos concretos. Ou seja, essa questão está falando o seguinte, deve prevalecer a Constituição. Aliás, é uma cláusula pétrea, é isso que está dizendo aí. Bom, B, foi revogada essa previsão, né, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que é sistema global, e da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é sistema regional americano. C, não foi revogada e exatamente por isso continua sendo aplicável pelo Poder Judiciário brasileiro. D, e agora D de dado, não foi revogada, porém deixou de ter aplicabilidade diante do efeito paralisante desses tratados. O STF decidiu o seguinte: tá vendo que o tratado internacional ele está no meio da Constituição e da lei? Professor, tô vendo que está no meio. Beleza. Para o STF, o fato de estar no meio ali confere eficácia paralisante para a lei que prevê a prisão do depositário infiel. Então, na prática, você não consegue prender a pessoa por depósito infiel, por ser depositário infiel. Por quê? Porque o Tratado sobre Direitos Humanos, ele paralisa essa lei. Foi essa a interpretação do STF. E caiu para você, banca aí de Minas Gerais, FUMARC. Bom, mais uma questão, beleza? Qualquer dúvida, você manda aí, vou seguir aqui em frente. É só você gravar que esse efeito paralisante desses tratados, beleza? Mais uma questão aqui para você. A Constituição de 88 pode ser considerada, na história do Brasil, o documento mais abrangente e pormenorizado sobre direitos humanos até então adotado. Isso é uma afirmação. A. Alargou o... Agora está perguntando qual... Não é correto afirmar. O que não é correto afirmar? A. Alargou o campo dos direitos e das garantias fundamentais. Tá certinho, né? Tá certinho. É a primeira vez que a Constituição assinala especificamente o objetivo do Estado brasileiro? C. Inclui os direitos sociais, a nacionalidade e os direitos políticos no rol dos direitos e garantias fundamentais. Tá? Beleza. D. Não se coloca entre as constituições mais avançadas no que diz respeito à matéria. Então, ela se coloca entre as constituições mais avançadas. Essa é uma questão, principalmente se você está cansado, ela cansa você, né? Porque está dizendo assim, não é correto afirmar. Não é correto afirmar que não se coloca entre as constituições mais avançadas no mundo que diz respeito à matéria? Confuso, né? Bem confusa essa questão. Você vai responder aí a D de dado, tá? D de dado, essa resposta aí. É uma das constituições mais avançadas do mundo. Bem confusa a questão, né? Eu achei, mas ela testa mais a questão da interpretação do que o conteúdo, né? Beleza? Bom, uma questão aí de 2018, investigador de polícia, São Paulo. Considerando, olha só o que acabamos de ver hoje, a evolução histórica dos direitos humanos, assinale a alternativa que indica corretamente as 3 gerações de direitos. Essa eu vou deixar vocês responderem aqui, porque é a matéria de hoje, né? Na ordem histórica em que elas são classificadas. Então, valendo! Tempo! Vamos lá, pessoal. Responda aí sobre as dimensões dos direitos humanos. Aí tá gerações, não brigue com o examinador. Pode ser gerações também. Alternativa A. Direitos da coletividade. Não falamos sobre isso. B. Direitos de liberdade positiva. Certo. Direitos de liberdade negativa. Não. C. Direitos civis e sociais. Direitos de liberdade e garantias individuais. Direitos coletivos e transindividuais. Opa, volta ali, volta ali, volta ali. Tá vendo, pessoal? Olha que interessante, a gente acabou de ver essa matéria e o examinador coloca várias letrinhas para te confundir. C, já li a C. Agora D de dado. Direitos de liberdade negativa civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais, direitos de fraternidade e solidariedade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Só que a D, ela fala direitos econômicos, sociais e culturais. Quando eu penso em igualdade,
Justamente isso. Eu penso em direitos econômicos, sociais e culturais. Eu até falei a vocês que depende isso de uma evolução, tanto do patrimônio do Estado, para que ele possa conferir melhores condições. Lembrando que hoje nós temos a creche, por exemplo, com o mínimo existencial, e nem sempre foi assim. Então, a alternativa de dado está corretíssima. Beleza, pessoal? Mais uma questão aqui para a gente finalizar, mais uma questão de carreiras policiais. Bom, é correto afirmar sobre direitos humanos. São direitos limitados a determinadas pessoas e grupos sociais? Nada a ver, né? B. Tratam-se de direitos divisíveis à parcela da sociedade, como forma de autoproteção social? Não, muito estranho isso. A sua natureza indivisível, inalienável e irrenunciável, olha só que interessante, permite a qualquer tempo, tá indo bem, né? Que o seu beneficiário o renuncie, tá errado o finalzinho. D. De alcance geral, devem ser aplicados de forma igual e sem discriminação. Essa é a característica da universalidade, a alternativa D de dado. Ou seja, é só chutar D que você acerta tudo. Brincadeira. Vamos lá. E. Somente poderão ser invocados para tutelar direitos quando houver ameaça a minorias étnicas? Não, não somente não, mas também é uma hipótese. Pessoal, agradeço a companhia de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do nosso conteúdo. Dê sua curtida, clique no canal aí para você seguir o nosso canal, no sininho para você receber as aulas e deixe seu comentário para saber que você gostou para eu continuar aqui o nosso trabalho. Equipe Cern, parabéns! Sem vocês nada disso teria dado certo. A gente fez a coisa acontecer, tá bom? Um beijo no coração de vocês, guerreiros e guerreiras Cern, e até a próxima aula. Nos vemos, pessoal. Grande abraço!